Olá, aqui é o Felipe Cunha, um dos editores do canal FA Neuro, e vamos hoje fazer mais um videocast muito bacana e importante para a sua prática clínica neurológica. E para isso, eu convidei a minha amiga, doutora Érica Machado, que é médica neurologista e neurofisiologista, e que vai trazer um pouco sobre um tema muito importante da neurologia, que é a parte do eletroencefalograma. Então, doutora Érica Machado Viana, especialista em epilepsia pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em neurociência pela Universidade de Minas Gerais, atua como neurofisiologista na rede Mater Dei, na rede DOR, e ela vai falar um pouquinho para nós o que todo neurologista deve saber sobre eletroencefalograma. Seja bem-vinda, doutora Érica. Obrigada, Felipe. Obrigada pelo convite. Então, Érica, esse tema é muito importante sobre o eletroencefalograma, então, para isso, tem que trazer alguém que trabalha com isso, que sabe disso muito bem. Então, nesse curso de atualização, a gente quer trazer os conceitos principais da neurologia para a parte da sua prática clínica neurológica. Então, eu quero que você comece a abrir a nossa conversa, Érica, trazendo o que realmente é a importância do EEG, do eletroencefalograma, na neurologia. Isso. Então, o EEG é um exame já bem antigo, né? Um exame que tem aí 100 anos já. E apesar disso, e mesmo sendo um exame assim muito simples, ele é um exame muito atual, né? E ele é muito útil. Ele traz informações quando ele pedido de forma correta, com boa indicação e feito de forma correta, ele traz indicações muito práticas para ajudar o neurologista no tratamento do seu paciente, né? Então, é um exame que ele é funcional, não é um exame estrutural como a tomografia ou a ressonância, que ele vai avaliar a a anatomia, né, como se fosse tirasse uma foto do cérebro, né, essa é a tomografia e a ressonância. O eletro não, é um exame funcional. Ele vai registrar a atividade elétrica cerebral naquele tempo que o aparelho estiver conectado ao paciente. Então, no exame que a gente faz de rotina, esse tempo aí geralmente é de 20 a 30 minutos. E nesse período a gente registra o que está acontecendo de atividade elétrica no cérebro em tempo real. Então, Érica, isso já traz um dado muito importante para nós, essa questão de tempo do eletroencefalograma. Então, hoje, infelizmente, a gente tem tido uma precarização dos exames complementares e o eletroencefalograma a gente vê muito isso. Então, a gente tem visto cada vez mais. Então, eu acho que muito importante trazer para os colegas sobre essa questão do tempo, realmente, o tempo ideal. Então, qual que é o tempo ideal do eletroencefalograma? E trazendo um pouco sobre a Sim. questão do tempo, quais são as possibilidades hoje de uma eletroencefalograma fora da unidade de internação, fora de uma unidade hospitalar? Então, traz um pouco para nós sobre isso, que isso é uma dúvida que vários alunos têm, várias pessoas Gera têm, muito e confusão. realmente gera muita confusão e realmente, assim, a gente escreve o tempo que precisa fazer, então como que se deve como é que é o dia a dia disso? Isso. Então, o exame mais comum que a gente tem é o de rotina, né, que o código, né, quando a gente pede por convênio, é EG de vigília e sono, com provas de ativação ou não. Esse é o exame que a gente chama de EG ambulatorial. Esse exame tem uma duração média de 20 a 30 minutos. O mínimo aceitável é 20 minutos, né? Menos que isso não é considerado um exame bem feito. Então, pelo menos 20, e geralmente a gente faz com 30 minutos. Esse é o usual, né? E aí, hoje em dia, como a gente tem muita facilidade, porque os aparelhos são muito portáteis, né, a gente pode acoplar câmera, a gente pode fazer uma variação muito grande de tempo de acordo com o que o paciente precisa. Então, a partir daí, a gente pode fazer na minha clínica, por exemplo, eu faço EG, esses de rotina, de 20 a 30 minutos, e aí a gente pode Hum. aumentar, fazer EG prolongado de 1, 2, 3, 4 horas. Eu faço de até 4 horas na minha clínica. A partir disso, se for necessário, eu posso fazer esses EG prolongados na casa do paciente, por exemplo, né. Então a gente faz EG prolongado de 6, de 8, de 10, de 12 horas, e eu faço até 3 dias de EG prolongado, se for necessário, na casa do paciente, né. Eu tenho gostado muito desse EEG que a gente chama de overnight, que é um EEG de 12 horas, que a gente começa às 19 horas e vai até às 7 horas da manhã.
porque é um tempo bom de registro e a gente pega, como começa às 19 horas, a gente pega um tempo bom com o paciente em vigília, né, depois ele entra em sono, e aí eu pego vários ciclos de sono, a gente sabe que o sono ele ativa as descargas interictais, né, então é um exame que me traz muita informação e não é tão penoso para o paciente, né, porque grande parte do tempo ele vai estar dormindo, é um exame que vai acabar passando rápido, tem sido muito útil para mim. Então, assim, a gente pode individualizar as horas de paciente para paciente. A gente pode também acoplar o vídeo nesses exames prolongados. Eu faço isso sempre porque eu gosto muito, me ajuda muito a diferenciar os artefatos de movimento, se eu estou vendo o que o paciente está fazendo, e vai que eu dou sorte que eu capto uma crise do paciente, eu já tenho um vídeo que eu posso fazer essa análise conjunta, né, do comportamento clínico do paciente com o traçado, né. Então, assim, a gente tem eu acho que a grande parte da confusão é porque a gente pode fazer, na verdade, do jeito que a gente quiser, né. Mas, assim, a dica prática que eu dou é que se você está pensando em um exame prolongado, eu acho que 12 horas é um tempo bom, né, um de 12 horas noturno, a gente vai ter bastante dado, vai ser bem resolutivo e a chance desse paciente ter que repetir esse exame porque faltou dado vai ser bem baixa, tá. Agora, a gente tem também esses exames que são feitos, em unidade de monitorização de epilepsia, que é o vídeo EEG clássico, né. Então, o vídeo EEG que é um aparelho mais robusto, que ele é implantado, né, ele fica fixo dentro do hospital. Nesses casos, esses exames são mais para avaliação pré-cirúrgica, então são centros terciários de cirurgia de epilepsia, ou então para diagnóstico diferenciais mais complexos, como, por exemplo, crises funcionais, né, que a gente chamava de cinépias, crises psicogênicas. Aí o vídeo EEG na unidade de monitorização de epilepsia geralmente é feito, a cada 12 horas, então múltiplos de 12. Você pode pedir 12, 24, 36, 48, até uma semana de exame Uhum. se precisar. E, nesses casos, a gente vai definir o tempo de exame de acordo com a frequência de eventos que o paciente tem. Porque, na verdade, a gente vai querer registrar ali, o vídeo EEG serve para a gente registrar o ictal, né? E não o interictal, como a gente faz no exame de rotina. Então, nesse caso, por exemplo, se um paciente tem 3 crises por dia, um vídeo EEG de 24 horas vai ser suficiente, né. Se o paciente tem uma crise por semana, aí você vai ter que pedir mais tempo, talvez 5 dias de exame, 6 dias, vai ter que tirar um pouco a medicação ali para facilitar que a crise venha. Então essa avaliação é muito individualizada. Uma coisa que pode ser feita para facilitar, é que o neurologista entre em contato com o neurofisiologista e os 2 decidam junto, de acordo com a história, o tempo ideal para aquele exame, né, porque eu acho que a contribuição do neurofisiologista aí, que está acostumado a registrar esses eventos, ela é muito importante, né, e a chance do paciente Então, não ter que repetir esse exame depois é grande. então, Érica, isso que você falou, a gente já participa muito isso na prática, né, então sempre que eu preciso, que eu te peço, a gente discute, define o tempo, e você já trouxe aí várias coisas importantes que eu acho que todo mundo tem muito interesse, mas eu vou pegar lá no comecinho, Érica, porque, assim, quando você falou assim: Tá "Ah, bom. o pedido que a gente tem de codificação, realmente, pedido de EEG, de vigília, o sono e fotoestimulação", mas todo mundo gera dúvida, Eric, assim, então quando o pessoal está começando, os residentes, quem está no dia a dia, e aí, como é que eu faço esse pedido? Eu peço EG de vigília, EG de vigília e sono, então como que se funciona isso? Porque realmente essa questão do sono é sempre dificultoso e a gente sabe que o sono é um provocador de atividades intelectuais, então isso às vezes a gente ajuda, o sono é importante para potencializar isso. Então, lá nos primórdios, como é que é o dia a dia? Porque a gente vê muito isso. Ah, o EG, você muitas vezes você pede sono, o paciente volta, não faz o sono, fica aquela confusão, o próprio familiar fica muito em dúvida. Como é que é esse primórdio, lá no comecinho mesmo? É uma confusão. E, assim, para os pais, para o paciente é uma confusão, porque ele fala: "Como que em 30 minutos é um EEG de vigília e sono e eu vou dormir lá na clínica?", né, ele não acredita que ele vai dormir. Então, assim, ó, a rotina do EEG é a gente pedir vigília e sono, tá.
por uma codificação dos convênios e acabou ficando a nossa rotina mesmo. Só que esse sono aí, uma sonolência para a gente já é considerado sono, né. Então, assim, a gente tem lá o ritmo posterior de vigília, se ele começa a fragmentar, porque o paciente deu uma pescadinha, para a gente isso aí já é sono. E a partir daí as descargas já são ativadas, né. Então a gente quando escreve sono, a gente não precisa de um sono profundo, uma sonolência já é suficiente, né. Então a minha sugestão é sempre pedir EG de vigília e sono. Na maioria das vezes, inclusive em crianças, a gente consegue que ele entre nessa sonolência e vou te falar, a maioria dos adultos vai até a fase N2, né, ele passa pela sonolência, fase N1 e chega à fase N2 em 30 minutos, mesmo que ele não acredite, no eletro a maioria a gente consegue esse sono. A gente tem um truquezinho, né, que é pedir a privação de sono na noite anterior. Então toda criança mais velha e todo adulto, a gente pede para dormir metade do tempo usual que a pessoa costuma dormir. Então, por exemplo, se é uma pessoa que dorme 8 horas por noite, a gente pede para dormir 4. E aí a gente divide. A pessoa deita 2 horas mais tarde e levanta 2 horas mais cedo. Com essa privação de sono, ele vai chegar mais cansado, e aí a gente oferece um ambiente bem tranquilo, apaga a luz, né, e aí rapidamente o paciente entra em sono, né. Então, assim, é mais fácil do que parece. E a gente não precisa de um sono Isso é profundo. isso Então a isso gente consegue esse é sono isso na maioria dos pacientes. isso é Pode falar. bacana, Érica. Então aproveitando já, então, essa questão do EG então, uma recomendação importante, então, toda vez pedir EG de vigília e sono, acho que isso é bem importante. E aí você já começou a trazer uma coisa que é importante, que eu vejo isso, e que muitas vezes as clínicas não orientam isso, e a gente também, como solicitador de exame, não orienta. É o preparo pré-exame. Então essa privação de sono, acho que isso é de suma importância, a gente Fundamental. deveria sempre orientar, fundamental. Mas quais outros preparos que o paciente deve fazer antes de fazer o EG? Quais são as recomendações? Por exemplo, eu vou fazer um exame amanhã, quais são os preparos? Então, geralmente a gente pede para o paciente lavar bem o cabelo e o couro cabeludo com shampoo neutro, geralmente no dia anterior, porque a própria oleosidade natural do couro cabeludo, e se o paciente ainda passar creme, gel, esses outros produtos, ele altera a impedância do eletrodo, né? Então, propicia que tenha mais artefatos no eletroencefalograma, o traçado vai ficar um traçado de pior qualidade. Então, a gente pede que o paciente faça essa higiene, né, do couro cabeludo do cabelo. Na hora do exame, ele tem que estar com o cabelo bem seco e não pode usar nenhum outro produto além do shampoo. Não pode usar creme, condicionador, gel, nada. Né? É só o shampoo neutro mesmo. A privação do sono é importante. A gente orienta muito que não é necessário jejum, né? Porque às vezes a gente faz a hiperventilação e aí às vezes o paciente tem uma hipoglicemia na hiperventilação, se tiver de jejum. Então, fazer até um lanche leve antes do exame é interessante que se faça. Roupa confortável para ajudar nesse relaxamento do paciente, né. Quando tem criança, a gente pede para levar um brinquedo, alguma coisa que o paciente que a criança goste, que distraia ela também, bico pode levar, né, chupeta. E outra coisa importante, eh, é não Sobre mudar as sobre o uso do medicações. remédio. Essa aí é uma dúvida que Isso. todo mundo tem, não 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 mudar. não se Tomar deve a modificar, não medicação normalmente, porque se o paciente tira o remédio sem orientação médica, ou até o médico orienta a reduzir a medicação, o chance desse paciente descompensar de crises e epilepsias é muito grande, né. Então não se faz isso, o paciente tem risco até de entrar em estado de mal epilético se fizer isso, né. Então a gente só faz essa redução da medicação em ambiente hospitalar. Em ambiente controlado, que a gente avalia, o médico está ali o tempo inteiro e se o paciente descompensar, a gente tem capacidade de tratar esse paciente com medicação venosa, com suporte respiratório, mandar esse paciente para o CTI se precisar, né. Então isso só se faz no hospital com a supervisão direta do médico ali. Então nunca mexer na medicação de rotina do paciente, isso é muito importante. Érica, um outro detalhe da sua fala, que eu acho que chama muita importância, é sobre a questão da hiperventilação. Então, alguns pacientes têm um pouco receio de hiperventilar, ou alguns que já fizeram.
cria às vezes um desconforto, tem pacientes que durante a hiperventilação, sente mal, você já falou isso, mas assim, o que é essa hiperventilação? Qual que são os preceitos dela? O que que é a orientação de fazer? E por que que tem que hiperventilar? Eu vejo uma grande dúvida também, por que que precisa hiperventilar o paciente durante o EG? Tá. Então a hiperventilação, ele é um procedimento de ativação também. A gente faz ele de rotina em todos os pacientes, a não ser naqueles pacientes que têm contraindicação, então paciente mais idoso, que é cardiopata, pneumopata, ou então criancinha muito nova que não consegue cooperar. Geralmente abaixo dos 3 anos, 3 anos e meio, eles não conseguem cooperar com a hiperventilação. Fora isso, a gente faz de rotina em todos os pacientes. É importante porque é igual a privação de sono, é um método de ativação. A hiperventilação vai desencadear alguns tipos de descargas em alguns pacientes, principalmente nessas epilepsias generalizadas, né, nas generalizadas idiopáticas, que são muito comuns, mas em alguns tipos de epilepsia focal também. Então, é uma forma da gente aumentar a capacidade do exame de enxergar as alterações epileptiformes. Agora, é Não, muito desconfortável muito mesmo, bacana. né, tem muitos pacientes que querem parar no meio, que falam que estão tonto, e aí a gente interrompe, né, se o paciente depois, concorda, a gente pode tentar uma segunda vez, mas no final do exame. Para isso é muito importante a gente ter uma técnica, né, que seja experiente, que tenha tranquilidade para lidar, que explique muito bem para o paciente. Eu costumo ter muito pouco problema com a hiperventilação, por causa dessa interação, dessa confiança que a técnica cria com o paciente para ele tolerar o desconforto, porque realmente é desconfortável. E uma dúvida, assim, normalmente é sempre no final do exame, quanto tempo, Érica, que geralmente São 3 dura essa minutos, hiperventilação? geralmente, de hiperventilação. O protocolo são 3 minutos. Alguns lugares em outros países fazem 5 minutos, mas eu acho demasiado, assim, aqui no Brasil a gente costuma fazer 3 minutos também, e aí tanto faz, fazer no final ou no início. Eu gosto mais de fazer no início do exame, porque depois da hiperventilação o paciente dá uma relaxada, e aí com isso facilita que o sono venha também. Então geralmente eu gravo um pouquinho de vigília, faço a hiperventilação, o paciente relaxa depois e dorme. Geralmente o meu exame é assim, mas não tem problema se o médico gostar mais de fazer no final. Não, muito bacana, bacana mesmo. E agradeço até então, Érica, pela essa primeira parte desse bate-papo e 15 minutos de autoconhecimento, acho que isso ajuda muito. E aqui, gente, a gente faz um pequeno corte, então, para quem quiser continuar acompanhando esse bate-papo muito interessante, convido a todos, então, a fazer parte do curso de atualização da AFA Neuro, da AFA Educação, e aqui nós estamos trazendo um bate-papo onde vai trazer conceitos para sua prática clínica, trazendo o que é de mais importante e também te facilitar no seu manejo com o paciente. Então, quem ainda não faz parte, convida todos a fazer parte então, do curso de atualização da FENEURO e vamos aqui continuar então um bate-papo com a doutora Érica Machado.